aqui hoje, quando eu cheguei, ele estava orando aqui e de fato é verdade. Pode aceitar? Eu já vou ler a minha palavra, mas eu gostaria de mencionar isso que o apóstolo falou quando ele estava orando aqui. E muitas pessoas não valorizam aquilo que Deus ele tem feito nas nossas vidas. Hoje é sexta-feira, muitos estão indo aí para a biqueira, muitos estão indo para a balada, muitos estão indo para vários outros lugares, mas o Senhor disse que mais vale um dia na presença dEle do que 1000 dias lá fora. Então nós somos privilegiados por nós estarmos aqui na presença de Deus. Talvez você ache que não, talvez você saia da sua casa nesse frio, nesse tempo, talvez você fale assim, mas o que eu vou fazer lá? Não, o Senhor Jesus, Ele não deixa, Ele não deve nada para ninguém. Quando você está aqui, Deus está operando, e quando você veio buscar aqui a presença de Deus, nesse propósito que iniciou aqui nesta igreja, o Senhor Jesus, Ele vai fazer a obra que só Ele pode fazer. Quem acredita nessa palavra, dá uma glória a Deus em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus. Quero agradecer mais uma vez o apóstolo, a bispa, né? A bispa e o filhinho, né? Graças a Deus, porque a gente sabe que não é fácil fazer a obra, e louvado seja Deus pela vida de vocês, né? Pela a vida da pastora também, e de todos que aqui assim estão. Amém? Eu quero, antes de falar da mensagem, eu quero primeiro me apresentar. Meu nome é Felipe Ramos, prego a palavra do Senhor Jesus, pela graça que Ele assim me concedeu. Eu sou servo, eu sirvo na Assembleia de Deus Vitória em Cristo. O nosso pastor presidente regional é o pastor Odilon, a pastora Estela, e o nosso pastor, o presidente nacional, é o pastor Silas Malafaia. Então, desculpa, caiu aqui. E então eu gostaria de apresentar, né, a minha vida, e eu gostaria de, hoje, nós iremos falar de um tema muito importante, que é o que o apóstolo falou, porque muitas das vezes muitas pessoas não acreditam, mas o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Não, vou falar de novo, alguém não entendeu. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Então, enquanto, como a bispa falou, quando iniciou o propósito, Satanás já enviou os mensageiros dele para tentar dificultar, para tentar atrapalhar, mas só que a palavra de Deus diz que Satanás está ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Então, antes de Satanás tocar na tua vida, os anjos do Senhor já estão te guardando. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, amém? Abra a palavra do Senhor no livro de Romanos. Eu vou ler 2 textos apenas. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler o verso 14. Talvez eu vou ler esse texto e você vai ouvir, talvez você vai falar assim, mas o que tem a ver esse texto com o tema da mensagem? Mas antes que você receba a palavra de Deus, eu tenho esse texto para que você possa refletir, preparar o teu coração, porque quando você ouvir esse texto, você vai se conscientizar que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele já te escolheu, tá? Aleluia! Romanos capítulo 8, no verso 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu tenho uma notícia para você nessa noite, tá? Você não é filho de Satanás, você não é filho de Oxóssi, você não é filho de Exu, não, você é filho do Deus de Israel, aleluia. Ele te formou, Ele te criou. A palavra de Deus vai dizer em João capítulo 1, verso 12, que todos aqueles quantos receberam Jesus Cristo, Filho de Deus, receberam um título, poder, autoridade de se tornar filho. Não, o que eu estou dizendo para você é que você não é o que o diabo fala que você é, você não é o que o teu vizinho fala que você é, você não é o que o mundo fala que você é. Não, você é filho de Deus e você tem uma herança. Essa é a notícia que eu tenho para te dar. Aleluia. Aleluia. Verso 15: porque não recebestes o espírito de escravidão. O Senhor Jesus não te criou para ser escravo.
Aleluia. Tem muita gente aí fora que está sendo escravizado pelo vício da bebida, o vício da droga, o vício da pornografia, tantos outros vícios, e elas são escravas e não perceberam, e elas acham que são livres, mas na verdade não, elas são escravas. Livres somos nós, porque Cristo nos libertou. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer no verso 15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado. Não. O Senhor Jesus, Ele te libertou, não é para você voltar a ficar escravo. Muita gente, apóstolo, Deus liberta do crack, da cocaína, do vício, da bebida, da prostituição, e a pessoa insiste em querer voltar. Não é isso que Deus tem para você. O Senhor Jesus, Ele já te libertou, como é o tema dessa palavra, essa mensagem. Diabo, solta o que é meu. O diabo já soltou e Deus já te deu autoridade. Lucas, aleluia, eu vou falar, Jesus. Lucas, no capítulo 10, no verso 19, vai dizer: Jesus, quando viu o serpente, ele dá a missão e fala: eis que nos dou poder e autoridade. Eu estou dizendo para você nessa noite que você tem autoridade do céu para pisar em serpentes e escorpiões, e se comer alguma coisa mortífera, não te falar dano algum. Aleluia. O Espírito Santo, o Senhor está aqui, eu sinto a tua presença, Deus. Aleluia. Continuando: mas recebestes o Espírito de adoção. Então, talvez você não... Vou voltar aqui para o Velho Testamento. Talvez você não seja um israelita, talvez você não seja um hebreu, mas através de Jesus Cristo, você sim se tornou filho de Deus através de Jesus. Então você recebeu esse título. Então eu queria que antes de nós adentrarmos na mensagem, você entendesse que Deus, Ele já te separou, Deus já te escolheu, e o diabo não pode ficar com nada que é seu. Não, o diabo não vai ficar com as suas finanças, o diabo não vai ficar com a tua família, o diabo não vai ficar com o teu casamento, o diabo não vai ficar com a tua saúde, não, porque Isaías 53 vai dizer que o Senhor já tomou sobre ele todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Você não precisa viver com essa enfermidade, você não precisa ficar com esse mal, porque o Senhor Jesus já te libertou. Basta você tomar posse da tua promessa. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Agora, eu falei que nós íamos ler 2 textos apenas. Espero que assim seja, se Deus não me mandar mais coisas. Vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho segundo João escreveu. É um texto bem conhecido, capítulo 10, no verso 10. Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 10. É um texto bem conhecido, porque quando Jesus, o título desse capítulo é Jesus o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E não é fácil ser pastor. Ser pastor é difícil. Ser pastor, pastorear ovelhas, não é fácil. Mas o Senhor, Ele diz que Ele capacita cada um conforme o propósito dele. Amém? Eu vou ler o 9 só para que a gente possa entender. No verso 9, o Senhor Jesus, Ele está dizendo assim: eu sou a porta. Não, Ele está dizendo que Ele é a porta. Talvez você possa ter ouvido no decorrer da tua vida, no decorrer da tua caminhada, que existem várias portas. Aqui não é Sérgio Malandro, não tem porta dos desesperados, não. O Senhor Jesus, Ele está dizendo que a única porta que leva à salvação é Ele. Não tem Buda, não tem Maomé, não tem mais ninguém, é só Jesus. Porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, deu esse poder para Ele. Então Ele diz: eu sou a porta. Ponto. Se o quê? Então Ele não está falando, Ele não excluiu, porque o Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoa. A Bíblia vai dizer que Ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Quando falaram que Ele estava com pecadores, Ele falou assim: quando as pessoas estão doentes, elas vão procurar um médico, né? Eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Aleluia. Então Ele diz assim, se alguém entra por mim, será salvo. O segredo da salvação é Jesus.
Aleluia. O Espírito Santo, o Senhor é poderoso. Então ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Verso 10. O ladrão, quem? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ponto e vírgula. A função de Satanás, que é o ladrão, é só o quê? Roubar, matar e destruir. Não, eu vou falar para alguém aqui nessa noite, para alguém que está ouvindo, para alguém que está aqui. Se você está vivendo destruição, morte, e você está vivendo o roubo da tua vida, pode ter certeza que é um inimigo que está tentando tirar aquilo que Jesus já colocou na tua vida. Mas a parte B do versículo é o que mais é importante. Vem comigo, continuando o texto, depois do ponto e vírgula. O texto não vai terminar que Satanás, que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Não, porque melhor é o final das coisas do que o começo. Então o final do versículo diz assim: mas eu quem? Jesus, eu vim para que tenham vida, e a tenham vida em abundância. Ei, recebe essa palavra. O Senhor Jesus está nos usando para declarar na tua vida que Ele nos deu vida e vida com abundância. Então você tem essa autoridade, basta você se posicionar, porque o Senhor Jesus, Ele já te deu a vida, e a vida que você tem é uma vida abundante em Cristo Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus que é. Graças a Deus. E é interessante dizer, porque eu queria ler esses dois textos apenas, e nós vamos falar algumas coisas da palavra de Deus. Porque nós sabemos que no mundo espiritual Satanás ele faz de tudo para roubar, matar e destruir. Então tudo aquilo que você vê na Bíblia que está associado a roubo, a perda, a destruição, é Satanás que está tentando tramar alguma coisa. Mas o Senhor Jesus não, Ele falou que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Então eu vou relembrar, não precisa entrar no texto, porque eu vou começar, vou citar alguns exemplos aqui para que você possa entender que esta noite Satanás vai soltar aquilo que é teu. Eu vou falar de novo. Ei, essa noite, aquilo que Satanás estava aprendendo nas suas finanças, no seu sonho, na sua saúde, o Senhor Jesus me deu autoridade nesta noite para liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Tudo aquilo que Satanás tentar sobre a tua vida não vai continuar, ele não vai conseguir continuar, porque o Senhor Jesus, Ele já nos libertou, e Ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas, e sempre a voz do Senhor Jesus é maior, e Ele vai fazer com que você venha viver o sobrenatural da parte dEle, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O texto vai dizer em Gênesis 26 que havia um homem cujo nome dele é Isaac. Todo mundo deve conhecer a história. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que são consequências, porque o mundo espiritual é assim, você pode não ver, mas os demônios eles estão vendo. Então passa geração e passa geração, as coisas vêm acontecendo. Eu estou pregando para alguém que não está percebendo que está com a maldição hereditária na vida dela. Talvez o pai foi bêbado, talvez a mãe foi drogada e vice-versa, e a pessoa não quer quebrar esse ciclo, mas Deus fala que Ele visita a iniquidade dos pais do filho até a quarta geração. Então, o mundo, por isso que às vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas e nós não entendemos, porque no mundo espiritual, Satanás, ele acha que ele tem legalidade, mas ele só tem legalidade até você colocar Jesus na sua vida. Depois que você coloca, já era, perdeu, ele não tem mais autoridade. Então o texto vai dizer que Isaac estava vivendo o mesmo período que o pai dele, Abraão, viveu. No tempo de Abraão houve uma fome na terra, e Abraão, ele passou por esse período. Então o filho dele agora está passando pelo mesmo período. O que eu quero dizer é que de tempos em tempos Satanás ele sempre tenta a mesma estratégia, mas o Senhor Jesus ele não vai deixar que essa estratégia nos vença, em o nome de Jesus. Então Satanás ele tenta. Então a terra está passando por uma fome, e Isaac está nessa terra, e Isaac ele quer descer para o Egito.
quando ele vai descer para Egito a copiar o pai dele, Deus fala para ele assim: não, você vai ficar em Gerar, porque é nessa terra que eu vou te prosperar. Aleluia. Talvez você está sofrendo com a dificuldade, talvez você está passando muito tempo por uma dificuldade, talvez você quer fugir desse problema, talvez você quer sair dessa situação, mas Deus me autoriza a dizer que Ele nessa noite está te dando autoridade para que você nessa situação venha prosperar, porque foi o que aconteceu com Isaac. Aleluia. O texto vai dizer que ele estava diante dos poços que no tempo de Abraão foram cavados, e no poço não tem outra coisa senão água. Ajuda o pregador. Não tem outra coisa senão água. E Jesus, ele é água viva. O nosso corpo é 70% de água. Você consegue ficar sem comer, mas sem beber você não consegue. Então o que o povo, os filisteus, queriam fazer? Eles viram que o texto vai dizer em Gênesis, no capítulo 26, no verso 12 ao 14, que Deus abençoava Isaac. E quando Deus abençoava Isaac, ele se tornou tão grande, que o povo filisteu ficou com inveja. Não, vou falar de novo. Ei, um problema tem aí. Deus, ele vai te engrandecer, mas quando ele te engrandecer, vai vir a inveja, vai vir a calúnia. Mas pode ficar tranquilo, porque ele sempre disse que ele vai estar convosco. Ele deixou o Espírito Santo, então ele vai te capacitar para que você vença esse problema. Então eles tentaram fazer o quê? Tampar. Eles não queriam que aquelas águas saíssem daquele poço. Então eles começaram a tapar aqueles poços. E aí o texto vai dizer que eles começaram a tapar. E aí eles taparam aqueles poços. E Isaac, ele foi e cavou poços em outro lugar. E depois ele cavou em outro lugar. E quando chegou no terceiro lugar, que é Reobote, ele parou ali. E ali o Senhor Jesus falou para ele: eu vou te abençoar novamente. E o que eu estou dizendo para você é que ainda que estão tentando tampar aquilo que você está fazendo, ainda que o inimigo tenta acabar com aquilo que Deus já colocou na tua vida, ele pode continuar nesse objetivo, continue nesse propósito, porque certamente Satanás vai soltar e vai desistir. E aquilo que Satanás tenta roubar da tua vida, o Senhor vai te abençoar e vai te dar estratégia para que você ainda venha prosperar muito além daquilo que você já tinha prosperado. Aleluia. Esse é o primeiro tema. Esse é o primeiro exemplo que eu queria deixar nessa noite de hoje, que Satanás, ele vai soltar, porque os filisteus representam Satanás, e Satanás, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. E ele tentou ali destruir os poços, mas eles não conseguiram. Lembra aquela música do Davi Sassi? Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. O objetivo de Satanás não é outra coisa senão fazer você desistir. Graças a Deus. O segundo exemplo que eu trouxe nessa noite, para liberar uma palavra na tua vida, é que Deus, ele vai fazer você prosperar e Satanás vai soltar aquilo que é teu. É o exemplo de José. Todo mundo sabe da história. José era um dos 12 filhos de Jacó, Israel. E é interessante dizer que do meio dos 12 filhos, Deus só deu o sonho para ele. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite que talvez você seja o único filho, talvez você seja a única pessoa que Deus vai dar um sonho. Era para dar uma glória a Deus. Eu estou dizendo que talvez você é a única pessoa na tua família ou nessa igreja que Deus vai dar um sonho. E esse sonho vai te colocar com a unção de governador. É assim como foi com a de José. Aleluia. José, Deus deu um sonho para ele. E ele estava sonhando. E ele caiu por falta de experiência. Ele quis contar para os seus irmãos. E quando ele vai contar para os teus irmãos, ele espera todo mundo sentar conjecturando. Ele espera todo mundo sentar na mesa, todo feliz. E chega lá e fala: gente, eu tenho um sonho que Deus me deu essa noite. Vou contar para vocês. Só que mal ele sabia que aquele sonho ia gerar inveja dos seus próprios irmãos. Vou falar, Jesus, porque muitas das
vezes a inveja não vem de fora, vem de dentro, tá? Muitas das vezes a inveja vem daquele que está mais perto de você, porque quanto mais perto de você, mais a pessoa sabe a tua fraqueza, tá? Para Senhor Jesus. Então o texto vai dizer que ele chega diante dos seus irmãos e diz assim: eu tive um sonho, eu estava sonhando, e nós estávamos colhendo trigo, e eu estava colhendo meu molho, e em volta de mim tinha outros molhos, só que o meu molho era maior. E aí os outros molhos se prostraram diante de mim. Aí já gerou a inveja dos irmãos. Aí os irmãos já falaram: o que é isso aí? Quer dizer, você quer dizer então que nós vamos te servir? Aí ele falou assim: mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não tive só esse sonho, porque aquilo que Deus fala, Ele confirma. Vou falar de novo. Aquilo que Deus fala, Ele confirma. Então Deus deu um sonho para falar que José, ele ia ser grande. E aí depois Deus deu um novo sonho para ele, confirmando que ele ia ser grande. Aleluia. Aí o outro sonho que Deus dá para ele é que havia um sol, havia uma lua e havia 11 estrelas. Aí ficou muito claro, porque o sol representa o pai, a lua a mãe, e as 11 estrelas os irmãos. Aí ele vira e ele fala assim: e aí eu estou no meio deles, e todos eles se prostram e vêm me adorar. Aí eles não aguentaram, se morderam de raiva e falaram: oxi, você quer dizer então que a gente vai adorar você, que a gente vai se prostrar? É como se for conjecturar, é como se ele falasse assim: o que eu posso fazer se Deus me deu esse sonho? Não adianta você lutar com aquele que é mais forte que você. E Jesus Cristo, Ele é o Todo-Poderoso. E Satanás não pode lutar. Ninguém pode lutar com aquele que é mais forte, que venceu a morte, que venceu o inferno, que tomou as chaves da morte de Satanás. Aleluia. Então Deus deu esse sonho para ele. E os irmãos dele tramaram algo. Para quê? Como nós lemos em João, capítulo 10, verso 10. Para tentar matar o sonho dele. E aí os seus irmãos esperaram a situação, todo mundo sabe da história do texto, e queriam matar ele, mas Rubem falou assim: não mata não, só joga ele na caverna, só joga ele na cova, não precisa matar ele não, vamos só deixar ele jogar ele ali que vai dar tudo certo. Só que naquele momento era só um tempo que Deus estava começando a cumprir o propósito que Ele tinha. Ei, eu vou falar para você, recebe essa palavra. Talvez você tenha um propósito, um plano, algo que Deus colocou na tua vida, e o cenário é outro, porque o cenário nunca vai ser de acordo com a palavra profética é uma, mas o cenário é outra. A palavra profética é que ele ia governar, mas agora ele vai se tornar escravo. Ei, pode ficar tranquilo, porque todo mundo para ser grande tem que começar de baixo, tá bom? Aleluia. Não é de cima não, porque o único que começou em cima e hoje está lá embaixo é Lúcifer, porque ele era o anjo de luz e estava com o pai, mas agora ele está lá embaixo, e para ele não tem mais salvação, ele está condenado, porque Cristo já o condenou. Aleluia. Então o texto vai dizer que eles jogaram José na cisterna, vem uma caravana de ismaelitas e compram ele, porque é assim, muitas das vezes a pessoa não consegue matar aquilo que Deus, nunca vai conseguir matar aquilo que Deus, vou falar, Jesus, às vezes, apóstolo, alguém passa aí e acha que esse ministério está morto, alguém passa aí e acha que não vai para frente, mas não tem jeito. Se Deus colocou, se Deus ungiu, se Deus estabeleceu essa casa para ficar aqui, então não há Satanás que vai derrubar. Pode ter certeza que daqui para frente o Senhor Jesus, Ele vai enviar pessoas para que essa casa venha ficar cheia, porque o Senhor Jesus, Ele quer salvar, Ele quer libertar, e em meio a essa cidade, em meio a essa rua, nesse bairro, tem muitas pessoas que precisam de salvação, e precisam de salvação rápido, porque Satanás, ele quer roubar, matar e destruir, e Satanás quer roubar todas essas pessoas que estão aqui. E quando eu digo roubar, é roubar a alma. Satanás quer levar a alma dessas pessoas. Aleluia. Então ele teve um sonho, e aí fizeram isso para ele. E como eu falei,
ninguém pode parar o que Deus estabeleceu. Amém? Em Gênesis 40 e 42, depois você pode ler. Em Gênesis 40, no verso 40 e 42, o texto vai dizer que houve uma fome na terra. Antes dessa fome na terra, Deus dá um sonho para Faraó, aonde ninguém, vou conjecturar para que você possa entender. Eles chegaram no Pai de Santo, não teve jeito. Chegaram nos Espíritos, não teve jeito. Chegaram em tudo quanto é feiticeiro e não teve jeito. Mas quando chegou diante do homem de Deus, aleluia, aí o Senhor revelou o sonho para ele e disse assim: ei, esse sonho que você teve é o seguinte: vai ter 7 anos de gordura e depois vai ter 7 anos de falência, de vacas magras. E a estratégia é essa: nesse tempo de bonança, você vai tirar a quinta parte, você vai guardar. E aí, quando tiver o tempo de escassez, todo mundo vai vir buscar na gente. Ei, vou falar, Jesus, o cenário aí fora no Brasil não é bom, mas nesse tempo muita gente vai se levantar para poder prosperar, para poder crescer, e o Senhor Jesus vai abençoar a vida de muita gente, em nome de Jesus. Então, Faraó vira para ele e fala assim: meu Deus, que interpretação fantástica, não tem outra coisa senão verdade isso. E aí ele vira para Faraó, o Faraó vira para José e fala assim: em todo esse reino não tem ninguém aqui que tenha sabedoria. Eu já vou falar, Jesus, eu vou falar para alguém que talvez está assistindo, já foi na macumba, já foi na feitiçaria, já foi em tudo quanto é lugar, não teve jeito. Ei, quando você entregar a tua vida para Jesus, vai ter jeito. Quando eles chegaram diante do homem de Deus, aí teve jeito. Aí ele falou assim: então, vou fazer o seguinte, já que eu não achei em todo lugar alguém que pudesse interpretar o meu sonho, que tivesse essa unção, essa capacitação, agora, depois de mim, você vai ser o maior aqui nessa terra. E aí começou a se cumprir aquilo que ele tinha sonhado. Mais para frente você pode ver que vai haver uma fome na terra, e os filhos, os irmãos dele, o pai vai ter que ir lá na terra e se prostrar e vai falar assim: dá-me de comer. E ele vai ter que fazer aquilo que o sonho de Deus estava na vida dele, e ele vai ser abençoado. O que eu quero dizer para você nessa noite, que ainda que tentarem roubar os teus sonhos, matar os teus sonhos, ei, Satanás não vai ficar preso, Satanás não vai prender aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu um sonho que você vai ter uma casa abençoada, você vai ter. Se Deus te deu um sonho que você vai ter uma empresa abençoada, você vai ter. Se Deus te deu um sonho que você vai ter filhos, você vai ter. Satanás não vai parar a obra de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Olha, seja dada ao cordeiro. Amém, Jesus? Meu tempo está indo. Eita, é rápido aqui. Aleluia. Graças a Deus. E eu vou falar uma terceira história para eu encerrar e finalizar aqui nessa noite. É uma história que todos nós conhecemos. O texto vai dizer no livro de Juízes, no capítulo 5, que o povo de Israel, infelizmente, se prostrou e começou a adorar outros deuses. E é uma coisa que Deus não suporta, é alguém que troca a adoração ao Deus verdadeiro para um Deus de pau, de pedra e de madeira. E porque eles fizeram isso, Deus vai entregar ele nas mãos do medianita. E quando eu digo que vai entregar, não é que Deus vai matar eles, não. Deus, ele vai permitir que os medianitas venham roubar. Venham fazer o quê? Satanás, ele faz o quê? Rouba, mata e destrói. Então, os medianitas, no capítulo 6 de Juízes, entre o verso 1 e o verso 16, eu vou conjecturar essa história para que você possa entender. O texto vai dizer que os medianitas estavam de olho na colheita de Israel. Vou falar, Jesus, tem muita gente que está de olho na colheita que Deus tem para a tua vida, tá? Mas fica tranquilo que ainda que eles fiquem de olho, eles não vão tomar posse, porque o Deus de Israel vai guardar você. Aleluia. Então o texto vai dizer que os povos de Israel plantava, mas na hora de colher, vou
conjecturar, para que você possa entender. Como é seu nome? Você, garotinho? Como é seu nome? Enzo? Não acredito, sério mesmo? É o nome do meu filho. Você sabia que o seu nome sabe o que significa? Não? Governador, acabamos de falar aqui. Deus deu um sonho de governador sobre a tua vida. Você acredita? Vem aqui rapidinho, vou conjecturar aqui para que você possa entender. Vem aqui rapidinho. Fica fingindo que você está plantando aí. Consegue fingir que você está plantando assim? Consegue? Finge aí que você está plantando. Abaixa aí. Isso, Enzo. O Enzo está plantando. Está plantando, né, Enzo? É bom plantar? É bom? Mas dá um trabalho, não dá? Aí o Enzo plantou. Aí fica ali, Enzo, rapidinho, fica ali, rapidinho, fica ali. Aí o Enzo plantou. Aí o Enzo está lá debaixo cruzado e está falando: meu Deus, essa estação que não chega, eu quero a minha colheita e não vem, eu quero a minha colheita e não vem. Aí a colheita está chegando, Enzo. Vem pegar a colheita, vem. A hora que o Enzo vem pegar a colheita, eu peguei. Não pegou, né? Pode ir lá, Deus pode ir lá, obrigado, viu? O que eu estou dizendo para você é que na hora que o povo de Israel ia pegar aquilo que ele tinha plantado, que ele tinha ralado para poder colocar na terra, a hora que eles iam pegar, vinham os medianitas e pegavam nas mãos dele. Eu estou pregando para alguém que vai acabar esse tempo de Satanás de pegar aquilo que está na tua mão, tá? Ei, a partir de hoje, Satanás não vai ter mais legalidade para pegar a tua colheita. Seja fiel a ele, se posicione, porque Satanás não vai ter autoridade para pegar aquilo que Deus colocou na tua mão. Então o texto diz que toda vez, todo ano, durante 7 anos, 7 anos é um ciclo. Para quem não sabe, é o ciclo Shemitah. Então, os 7 anos, eles ficaram lá todo ano. Imagina, o texto vai dizer, deixa eu ver aqui rapidinho. Juízes capítulo 6, só para ler 1 ou 2 versículos aqui rapidinho. Aleluia, Deus. Juízes capítulo 6. Aleluia. Eita. Glória Só vou a com a mão Deus. esquerda, né? Com a direita não. Aleluia. Juízes capítulo 6. Glória a Deus. Deixa eu achar o texto aqui. Tá. Verso 5 diz o que eu estou falando. Juízes 6, 5. Pois subiam a seus gados, e tendo vindo os gafanhotos que tinham em tanta multidão que não podiam contar, nem eles nem os seus camelos, e entravam na terra de Israel para o destruir. Mas Israel ficou muito desabilitado. Tem algumas tradições que vai dizer que Israel ficou muito pobre. Tem alguém com essa tradição aí? Empobreceu. Então, o que Satanás quer fazer com você quando ele quer tirar aquilo que está na tua mão é deixar você pobre. Porque se você for pobre, você não tem capacidade de abençoar pessoas. Se você estiver pobre, você não vai conseguir semear no reino de Deus. Se você for pobre, você não vai conseguir fazer aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, o único propósito, vou falar, Jesus, tem até um governo aí, por aí, que acha que você tem que ser pobre, tá? Fica dando bolsa para um monte de lugar. Não, você não tem que ficar vivendo de migalha, não. Porque o Deus que você serve o Deus que você serve é o Deus da prata, do ouro e do cobre, de todas as coisas. Então você não tem que ficar pedindo migalha para Satanás. Então o objetivo era deixar eles pobres, porque uma nação pobre vai ficar escrava, uma nação pobre vai ficar vendida, mente cativa. Então os medianitas, eles faziam isso todos os anos durante 7 anos. Só que tem um porém, pergunte qual? Sempre tem uns valentes, aleluia. O texto vai dizer, aleluia, que Gideão chegou um dia que ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava lá malhando trigo. E aí o anjo do Senhor, o verso 11 diz: então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. O objetivo de Gideão era esconder o trigo
debaixo do lagar, porque o lagar era lugar de se pisar para poder sair a uva. Ele estava tentando camuflar para que ele não viesse mais ser roubado. Ele achou que com as mãos dele ele ia conseguir, mas essa atitude dele fez o anjo de Deus olhar para ele e falar assim: ei, vai nessa tua força, varão valoroso. Ei, você é um varão valoroso, e porque você não está fazendo como os outros, você está aqui malhando trigo, você está tentando fazer alguma coisa para que você não venha se empobrecer, para que a tua fé não venha se empobrecer, para que o povo não venha empobrecer. Então eu vi uma atitude em você, e através dessa atitude eu vou tirar o teu povo da escravidão. E aí o texto vai dizer que ele vira para Gideão e fala que através dele Deus vai livrar Israel de 7 anos de escravidão. E o texto você conhece, ele vai virar para o anjo e vai falar assim: mas como é que pode? Eu? Poxa vida, Deus, acho que o senhor deve estar confundindo, o senhor errou o GPS, coloca a coordenada de novo aí, conjecturando, coloca outra coordenada aí. Por quê? Porque eu não posso ser, eu sou o menor da tribo de Manassés, eu sou o mais pobre da pobre. Ei, não, eu vou falar para alguém aqui nessa noite que Deus ele é assim, ele trabalha sempre com os menores, porque se ele trabalhar com os grandes, aí a pessoa vai achar que é ele, mas se Deus pega pequenininho e coloca lá em cima, quer dizer que toda honra, toda glória vai ser dele. Assim foi no mundo da vida, não estava lá com essas malhadas, mas foi o Senhor, ele colocou ele como rei. Gideão era o menor da tribo de Manassés, mas só que com ele, com 300, Deus libertou aquele povo da escravidão. Ei, recebe essa palavra, o Senhor Jesus, ele vai libertar você de toda a escravidão, e Satanás vai soltar aquilo que te prendia, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nessa palavra? Rapidamente, antes de entregar a palavra, o microfone para o apóstolo, eu não posso deixar de mencionar que o texto que nós lemos, o texto inicial, foi Romanos, capítulo 8, no verso, acho que 14, né? 8, 14. Eu tudo na cabeça. Verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. O que os medianitas estavam fazendo com o povo de Israel? Escravidão. Ei, recebe essa palavra. O Senhor Jesus, quando ele derramou o sangue dele no madeiro, quando ele entregou a vida dele, porque João 3,16 diz que Deus deu o teu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus ele fez aquela obra na cruz do Calvário, ele estava dizendo assim: ó, você não precisa mais ser escravo. Eu vou falar de novo. Quando Jesus disse isso, ele entregou a obra na cruz, ele disse: você não precisa ser mais escravo. E quando eu digo escravo, é escravo do pecado, é escravo da mentira, é escravo do vício, é escravo da bebida. Ei, ele disse que para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras de Satanás, para acabar com as forças das trevas. E então o Senhor Jesus ele está dizendo para alguém nessa noite, talvez você está assistindo, você está aqui, você não é mais escravo de Satanás. Ele, o Senhor Jesus já te libertou, e Satanás vai deixar aquilo que é seu em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe você que está em casa, você que está aqui. Que Deus seja louvado pela tua vida, tá? Obrigado, apóstolo. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? Você não é mais escravo, viu? Toma posse dessa palavra no nome do Senhor.